Final, eu preciso fazer algumas perguntas que chegaram aqui dos nossos telespectadores. Duas delas dizem respeito diretamente à internet, que foi assunto que a gente falou aqui. O Anselmo Rafael Franco, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: como ficam as expressões vulgares usadas na internet que não condizem com a formação de nossa sociedade? Outra que vai mais ou menos na mesma linha, quem envia Eduardo da Silva Tavares, lá de Guarulhos, em São Paulo, ele pergunta o seguinte: há alguma possibilidade, ainda que remota, de se regular o que é produzido na internet? Não existem leis. Vou dar um exemplo. A questão da pornografia infantil. O Brasil é pioneiro. Ele criou um mecanismo para criminalizar esta veiculação na internet. Então existem meios. E já botou muita gente boa na cadeia com essa... O trabalho feito com a CPI da pedofilia inclusive associado por um baiano, o doutor Tiago, lá da Bahia, foi inclusive o Magno Malta, senador Magno Malta. Quem apoiou o senador Magno Malta na elaboração dessa legislação que permitiu fazer, vamos chamar assim, esse nível de controle, né? Isso então, na realidade, tem controle. Para esse fim tem. Mas aí eu quero voltar a esse negócio aí, que eu acho que é importante a pergunta dos telespectadores, que tem a ver exatamente com isso. Alguém vai lá, veicula, ataca via internet, não sei o quê e tal, se esconde. A gente viu isso na campanha eleitoral. Fizeram uma campanha contra Dilma Rousseff na internet e que as pessoas se escondiam com seus nomes falsos, etc. e tal. Então, na realidade, esse é um problema. Isso é um problema. Então, você tem que trabalhar de que forma nós vamos fazer isso. Agora, em nome de se punir isso, tem que ter cuidado, é para não criar um mecanismo de agora de botar tramela na internet. Na produção cultural. Então, por isso que eu falei aqui, o Twitter, rapaz, é um mecanismo democraticíssimo. O cara vai lá, produz, bota ali, inclusive limitado, para testar até a capacidade do sujeito. Se em 140 caracteres ele consegue dar uma ideia. Sintetizar. Pronto. É para então, deputado. Legal. Pois bem, agora, eu preciso ir para além disso. Claro. Eu preciso oportunizar. Então, a ideia do regulamentar é através aqui dos parlamentares, do parlamento, dessa casa. Como é que eu vou criar condições para que eu oportunize essa produção cultural e para que eu universalize as ferramentas, porque senão elas vão ficar na mão de poucos. E na mão de poucos gera controle e aí ofende a democracia. O Mário Gabriel, lá de Niterói, mandou uma pergunta que vai nessa linha que o senhor falou. Ele pergunta o seguinte: para que a mídia seja legal, não deveria ser feito um levantamento sobre quem é, de fato, o dono de cada emissora de rádio e TV no Brasil? Parece que um político, por exemplo, pela lei, não pode ser dono de veículo de comunicação. Essa lei parece que não está sendo cumprida. Não tem lugar nenhum isso. Eu vou esclarecer. Político pode ser, sim. Ele não pode ser gestor, mas ele pode ser proprietário. O país é livre, ele é um cidadão, ele não pode dar gestão. E o fato dele ter um mandato é um mandato temporário. O nosso sistema é um sistema de exploração privada do setor de telecomunicações e da mídia. Apenas a internet é que é anárquica, é livre. Mas radiodifusão, telecomunicações, é tudo por concessão. Quer dizer, o Estado, não o governo, o Estado abre mão e entrega por concessão, segundo regras bem estabelecidas, a operação, a exploração, a iniciativa privada. É uma empresa privada. Então, qualquer um pode ser dono, sim. Não pode exercer... Tem que ter a concessão para ser dono, e a concessão precisa... Não pode exercer durante um período, não pode exercer durante um período. A concessão você pode ter por várias maneiras. Você pode ter a concessão porque entra na concorrência, na hora que abre a licitação, vai lá, banca e a... Mas aí tem umas bulas, porque eu falo regulação. Ou pode você chegar e pegar a emissora de rádio do Walter Pinheiro na Bahia, eu vou lá e compro dele. Eu até não tenho nenhuma. E nem participo de nenhuma associação comunitária, até para ter moral. De outro qualquer, eu posso comprar. E no Brasil, deputado, é importante dizer uma coisa, há uma propriedade cruzada, né? Isso. Então você tem não apenas político, não é esse o ponto, um empresário, e que a sua família toda participa, seus parentes, agregados políticos, é uma propriedade cruzada. Há sites, já que estamos falando de internet, os donos da mídia, né? Acho que um site bastante conhecido, que justamente fez esse levantamento e mostra como o Brasil é um dos países campeões de concentração de meio de comunicação. Eu queria... Isso é verdade. Eu quero concordar agora, porque só estou discordando. Vamos concordar. Essa questão da propriedade privada cruzada é uma questão fundamental que não foi abordada
Lá, aliás, chegou a ser abordada, mas não foi ajustada. Com várias foi emendas, discutida, mas conseguiu. Eu fiz várias emendas. Mas é uma questão de flagrosamente derrotada. E eu acho que tem um segundo aspecto que também é interessante observar, que diz respeito ao fato de que grandes conglomerados de comunicação também participam da mídia. Vejam, desculpem, da internet. Vejam os grandes portais no Brasil, são ligados a veículos de comunicação. Então não é... Hoje os grandes mas você pode abrir um grande portal, vai no seu portal. Os grandes portais pertencem aos que controlam os meios Exatamente. físicos. Portanto, nós estamos falando de uma convergência concentracionista que também se espalha pela internet. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós estamos pregando democracia. Não há democracia, é importante, nós começamos a falar o programa falando sobre isso. Não há democracia com concentração, não há democracia sem pluralidade. O que se prega, a teoria política, e quem é democrata, o que nós pregamos, fundamentalmente? Que haja pluralidade. Pluralidade de acesso, pluralidade de conteúdo, pluralidade de opiniões. Não é isso que nós vemos no Brasil. Mas a concentração se combate com a desconcentração. Por isso que eu concordei com a sua proposta de que o BNDES priorize justamente os pequenos, até para ter uma ação afirmativa. Mas também revendo a forma de concessão. Os grandes precisam menos do BNDES do que os pequenos. Então precisamos ter uma ação afirmativa por parte do BNDES. Eu concordei com a sua proposta. Agora, não podemos jamais, por conta desse raciocínio da concentração, permitirmos que uma agência de notícia ou agência de fiscalização e controle, principalmente ligada ao Poder Executivo, que na minha opinião é inconstitucional, possa ter controle sobre o conteúdo, porque eu prefiro uma imprensa absolutamente livre do que uma imprensa medrosa de um controle e que, portanto, não vai ser absolutamente livre para fiscalizar o poder estatal, principalmente executivo. Materializar isso. Por exemplo, eu digo assim, vamos lá, uma dessas grandes redes hoje, eu preciso veicular X% de produção independente para estimular. Se isso não tiver regrado, você acha que alguém vai abrir? Claro. Então, aí se isso não tiver estatuído, vamos regulamentar a Constituição no artigo 221. Dizendo que então essa produção, tantos por cento é produção local. É o que está colocado lá. Aproveita a minha emenda na Constituição. A lei eleitoral, ela vem sendo respeitada. Vamos regulamentar aqui. A lei eleitoral que assegura a liberdade, a igualdade dos candidatos. Ela é respeitada. Porque o judiciário impõe o respeito. Então o Poder Judiciário é que tem que ter a legitimidade para impor o respeito, como a Justiça Eleitoral faz. Você vê que os programas de televisão e de rádio respeitam igual tempo na cobertura aos candidatos. Quer dizer, por mais que uma televisão e um rádio tente direcionar, tem a limitação da lei. Então, penso que é hora de apostarmos num poder judiciário célere, num poder judiciário independente, no Estado Democrático de Direito, os conflitos são resolvidos pelo judiciário. A diferença de uma ditadura na qual os conflitos são resolvidos Eu preciso dar ao judiciário o caminho. Diga lá, regula isso aqui, o judiciário, julgue isso aqui, com base em quê? Se na legislação como evitar, por exemplo, com cuidado, o judiciário não pode regular, não, tem que aplicar a lei. Quem tem que regular é aqui. Na verdade, no Congresso. Nós estamos falando de vários... Se ele julgar, precisa ser o caminho. Julgar como? Claro. Vamos lá, julgar o quê? Tem veiculação regional? Tem cota? Não tem. Então, quando a gente discutiu na Comissão de Comunicação, na Comissão de Ciência e Tecnologia, o fato de você priorizar a programação local, o que era uma RTV, o que era uma geradora e tal, era para permitir que, obrigatoriamente, o sujeito levasse em consideração a produção local, para permitir exatamente você receber outro tipo de conteúdo, você oportunizar, inclusive, vagas de trabalho. Era para isso. Então, a ideia de você até constituir um novo marco de radiodifusão no país é juntar essa peça de telecomunicações com a arcaica lei de radiodifusão e você produzir algo que enxergue essa novidade, sem atacar a liberdade, sem riscar sequer a ao liberdade. Contrário, aumentando a liberdade. Vamos fazer uma nova regulamentação aqui no Congresso. Vamos debater aqui. Eu acho que assim, com os representantes. Por isso que nós chamamos até de lei eletrônica de comunicação de massa. Era permitir nessa nova etapa tecnológica que você fizesse isso. Então, quando surge a TV digital, todo mundo se preocupava. Não, porque a TV digital, eu sempre disse o seguinte, a TV digital não pode ser um instrumento só para o embelezamento. Para tirar o chuvisco ou tirar o fantasma. Exatamente. Isso até tem gente que bota o bombrico e não resolve patavina de nada. Mas não deve servir só para isso. TV digital tinha que ser uma tecnologia para nos permitir, inclusive, interagir, para chegar em todos os cantos, para ampliar o nosso espectro de frequência, para permitir mais canais.
dentro do nosso finito ouro da Babilônia, que é o espectro de frequência, que é isso que nós estamos falando. Então, portanto, a digitalização... A compressão exatamente. aumentou, Então, perdemos o organismo por terminou virando só para embelezamento. Se for para ver coisa bonita, o cara compra um plasma, um LCD, um LED aí, ó. Quem é que pode pagar isso? Agora, o problema não é esse. Marcos Vinícius, última pergunta dessa minha. Como evitar o que acontece hoje, por exemplo, na mídia regional, em que a maior parte dos meios de comunicação é controlada pelos governos estaduais, por exemplo, através de publicidade? Isso não seria também uma maneira de democratizar a informação, coisa que não acontece hoje? Perfeito. Temos 20 segundos para acabar o problema. Isso é possível controlar se os tribunais de contas dos estados, e se o Ministério Público Estadual e se a sociedade em cada estado fiscalizar. Porque o governo, para pagar um veículo de comunicação, ele tem que ter a equivalência da propaganda. Mas o que existe na maioria dos estados são cotas de publicidade que, na realidade, são cotas para entrar no conteúdo das emissoras. É preciso que o Ministério Público esteja atento e os tribunais de contas dos estados para não aprovar contas de secretarias de comunicação que pagam mídia sem o equivalente propaganda no ar, que na realidade é uma mídia indireta ou uma mídia de controle do conteúdo. Penso que é esse o debate, e não criando agência de controle que venha a garrotear a imprensa livre. Nós não podemos prejudicar a imprensa livre porque existe alguns órgãos de imprensa que se prestam esse tipo de serviço. Bom, com isso, a Expressão Nacional de hoje fica por aqui. Nós debatemos a necessidade de fiscalizar o comportamento dos meios de comunicação. E todas as perguntas que chegaram puderam ser respondidas, elas serão enviadas aos nossos convidados. Agradeço a todos vocês pela presença, agradeço a você pela audiência. Até a próxima.